Então, o que que é importante vocês entenderem? Que essa área vermelha aqui, ó, essa área vermelha aqui é a área que eu estou preocupada em tratar, é onde eu quero a dose máxima. Então, aqui a gente vai ter a dose máxima. Isso é que a gente tem que se preocupar, por isso que eles se preocupam tanto com os campos, tá? Tanto é que vocês veem aqui assim, ó, toda a convergência da dose chegando, para que esse trajeto, essa dose chegue, por que isso? Para que eu não dê dose onde eu não precise e preserve o resto dos tecidos. Isso a gente chama de campo de preservação. Então, a área que me interessa é só essa, tá ok? Só para vocês entenderem por que que tem esse desenho. Então, aqui, quando faz o raio-x, mesmo que seja num aparelho de MRT, que é com lâminas multilife, o raio-x de verificação do tratamento no primeiro dia e a cada 7 a 15 dias é necessário para ver. E caso o paciente tenha algum emagrecimento, vai ser feita uma verificação mesmo que não esteja no dia. E aí vocês têm aqui, ó, outro módulo mostrando, né, numa reconstrução 3D, é um tomógrafo mais avançado, onde ele fez uma reconstrução 3D para mostrar as áreas para que pode ser feito o planejamento melhor. Aqui a gente tem laser, é óbvio que essa luz ela não abre, porque são lasers de centragem, gente. Isso aqui é para centrar paciente. Na aula 2, eu vou voltar a explicar para que servem os lasers. Então, não se preocupem. E aqui a gente vai falar da distância da fonte do tratamento. A gente tem o SSD, que é distância, né, da pele, e a gente tem a chamada isocentro, que é quando eu trato na distância do centro do tumor, tá? Então, a distância da fonte fica na distância do tumor. Por isso que a gente tem que cuidar. Quando eu trabalhar com acelerador linear, a distância de centro é 100 centímetros. E a distância do cobalto 60 é 80 centímetros. Então, quando eu tratar SSD, que é distância foco-pele, Source Skin Distance, eu vou fazer isso a 100 centímetros, não esquecendo que lá no colimador mostra isso, mostra uma régua no tecido do paciente mostrando que distância está. Então, o tratamento no isocentro, tratamento a 100 centímetros no acelerador linear e tratamento a 80 centímetros no cobalto 60. Isso aqui, quando eu trabalho sem as lâminas de multilife, é planejado os blocos de alói, onde eu vou fechar a colimação, que é uma colimação simétrica, ou seja, o X1 e o X2 fecham da mesma maneira, Y1 e Y2 fecham no mesmo instante, que nem o colimador do raio-X. Nos multilife, isso não é necessário. Tu pode fechar mais um ou menos o outro. Então, a gente vai ter essa diferença. Lá, a gente faz, então, esses blocos, que é tirado o molde em cima do raio-x, e é feito esses tipos de cone. Isso aqui é como se fosse aquele cilindro que vocês usam, redondinho, para um 6 da face,
para botar num aparelho de raio-x, é como se fosse isso. Só que como a gente não está falando de quilovolt, está falando de megavolt, eu tenho que usar um mega chumbo. Então, se usa o alói, que é um material de mesma densidade de chumbo, que é uma liga, para poder fazer esses moldes de cilindro de campo, que vai ficar no desenho que eu quero irradiar. Se é no MRT, ele tem os multilifes, ó, vocês podem ver aqui, e eles vão abrir de acordo com o desenho, formando cone. Então, não preciso colocar nada pronto. É colocado na própria programação do computador o desenho. E aí, quando tu abre o campo do paciente na primeira vez, tu tem que ver se ele está de acordo com o que o médico desenhou, se não está trocado os cilindros de lado. Então, isso aqui é o desenho de irradiação de próstata. Vamos falar um pouquinho daquela área vermelha. Aquela área vermelha é onde eu quero o centro do tumor. Tá? Então, os volumes, os processos de determinação do volume de tratamento consiste de várias etapas. São 2 volumes que devem ser definidos antes de se começar o planejamento. Isso é o médico que desenha para o físico. O GVT, que é o volume tumoral, e o CTV, que é o volume alvo. E durante o processo de planejamento, mais 2 volumes são definidos, que é o PTV, que é um volume de planejamento e órgãos de risco, que são os que eu não devo irradiar. Então, aqui vocês estão vendo, ó, de baixo para cima, vocês vão ter todo esse volume é considerado tratado, porque existe a dose de espalhamento, que é calculado é o que menos se espalhe aqui para que o paciente seja mais beneficiado. Então, aqui o GTV, que é o volume de centro do tumor, a área que a gente chama de área da margem de segurança do tratamento do tumor. Isso aqui é para mostrar também que a gente possui artifícios para fazer a radioterapia. Isso aqui é uma rampa de tratamento da mama. Essa aqui está programada para o lado direito, mas se eu precisar irradiar o lado esquerdo, essas 2 suportes vêm para cá e vão tratar a esquerda. E ela tem locais direitinho onde ela deve ficar, onde vai ser anotado na ficha do paciente, onde fica, que letra fica, onde fica o braço, onde fica o antebraço, e vai ser colocado lá as anotações, isso aqui, que é para quando todo técnico que pegar vai tratar da mesma maneira. Outra coisa que tem altura é isso aqui, ó. Às vezes se deixa mais baixo, às vezes não. A gente tem uma rosca aqui em cima que vai deixar ele numa altura que permita. E isso tem que ser de acordo com o planejamento que foi feito, e essa rampa tem que estar exatamente na altura que foi colocada na tomografia computadorizada, quando o planejamento é de tomo, como é nesse caso aqui, ó. É um planejamento de tomo, e aqui eles calculam, e aqui eu gosto de afirmar bem, que esses médicos, eles cuidam muito para que eu só tenha 2 centímetros de radiação de pulmão, porque como eu tenho que irradiar toda a mama, eu preciso daquela margem de segurança, a margem de segurança é os 2 centímetros de pulmão. Então, toda vez que o paciente for fazer um exame que fez radioterapia de tórax, foi fazer um raio-x de tórax, e ele tratou a mama com radioterapia, esse tecido aqui, ele fica fibrosado, não é lesão. E aí a gente tem que informar, porque vai estar essa fibrose, ele fica como se tivesse atelectasia. Então, aqui mostrando um paciente deitado, isso aqui já é um outro tipo de tratamento, não é mama, para que vocês vejam como é que se trata. E as tatuagens? Todo mundo sabe que na radioterapia a gente faz pontinhos de tatuagem. A gente tem a cor verde, azul e preta. Geralmente a gente escolhe a preta. E se precisar fazer uma segunda tatuagem, vai usar azul ou a verde, que significa segunda programação, porque alguma coisa aconteceu com o paciente. Ou ele fez edema e aumentou de tamanho, ou ele emagreceu e tivemos que remarcar ele de novo. Muito importante saber quando tu recebe o teu paciente é que tu vai ver esse paciente todo o período de tratamento dele.
Então, as queixas vão vir. E a gente já está treinado para escutar. Perda de apetite, dificuldade para ingerir alimentos, e aí a gente tem que reforçar, porque o médico lá na consulta, ele já contou tudo isso para ele. Mas ele estava nervoso, ele estava estressado, ele estava com medo do exame, ele estava com medo do tratamento, ele estava com medo de não ficar bom, a metade não entrou. Então, a gente tem que ter isso pronto para poder falar para o paciente que é normal, que a gente recomenda comer menos e várias vezes, que existe cansaço, porque o paciente fica dentro da sala, não tem como deixar a área de tratar e ele sair. Então, todo o corpo dele pega a radiação secundária, que é a espalhada, então vai ter que intercalar as atividades cotidianas com períodos de descanso. Reações de pele. Pele que recebe radiação poderá coçar, ficar vermelha, irritada, queimada, tornando seca e escamosa. E ela não pode usar creme perfumado. Quando tem qualquer reação na pele, existe um preparo que os oncologistas dão a receita para eles irem lá numa farmácia de manipulação para usar. Não é ficar passando pasta d'água, não é ficar passando hidratante corporal. Essas áreas irradiadas, se tu passa esse tipo de produto, como é uma pele que na realidade tem tipo uma reação de queimado, é uma radiodermite que a paciente está apresentando, ela não pode ser tratada como uma queimadura. Eu não posso ir lá comprar a pomada da queimadura que eu usei porque eu queimei a mão no fogão. É diferente o negócio. Então, tem que avisar, tem que ver se ele já não tem a receita. O médico já orientou para que, se ele sentisse qualquer ardência, era para falar com um técnico, porque ele ia deixar a receita. Geralmente, a gente comunica, coloca na ficha, deixa na sala do médico. No outro dia, quando a gente for tratar, já tem uma requisiçãozinha dessa manipulação para ele levar numa farmácia de manipulação. E aí, agora que eu já falei, vamos planejar no tratamento, já que eu estou com as imagens? Então, eu vou planejar uma próstata, é o campo mais fácil que tem, tá? Então, olhar do paciente em AP. E aí a gente vai ver que a próstata dele está aqui, e é um planejamento isocêntrico, então eu tenho que saber que distância vai aparecer. Isso é anotado na ficha no dia do planejamento. Olha só, ele está a 15 centímetros. Então, a 15 centímetros de profundidade significa que para mim colocar o 100 aqui, eu tenho que diminuir essa espessura que ele tem de 15. Porque se usou espessômetro, ele tem 30. A metade é 15. Então, 100 menos 15 dá 85 na pele. É o que tem que aparecer nas laterais. Então, eu planejo nas laterais pelo AP. E o AP vai ser planejado pelas laterais. Então, tem uma tatu a 15 centímetros do centro aqui, ó. Uma tatuagem está aqui. Na lateral, ele foi tirado a espessura e lá pelo planejamento, ele deu uma altura em AP de 5 centímetros, ó, porque ele tá aqui, ó, a altura tá no 15, menos o 20, vai ficar 5. Então, a 100 centímetros do isocentro, tem que aparecer na pele 95. É óbvio que aí do outro lado, não é isso que vai aparecer. Vai aparecer 85, porque ele está mais distante. E aí, na aula 2, a gente vai ver o restante.